porque essas enzimas, que são as lipases, elas quebram. A gente tem a gente tem o óleo, que é um triacilglicerídeo. Então, eu tenho a molécula de glicerol, com 3OH, e aqui eu tenho um ácido graxo, outro ácido graxo, outro ácido graxo. A lipase vai lá e quebra eles aqui, ó. Ao invés de eu ter um triacilglicerídeo, eu vou ter um diacilglicerídeo. E já não é o óleo de cozinha. Esse óleo comestível tem que ser o triacilglicerídeo. Os outros, eles vão ser retirados. Então, por isso que é necessário ter um cuidado maior possível para você não perder e não promover nenhuma reação com esse óleo. Na etapa de cozimento, tá? Que é a próxima, que é a etapa que ele vai passar sucessivamente, ele vai aumentar a temperatura com um pouquinho de umidade. A umidade dele vai passar para 20%. Tá? Aí nessa aqui, ó, essas enzimas vão continuar o processo e vão desativar esses componentes que são inadequados para que promovem a quebra desse óleo, desse triacilglicerídeo. Em seguida, a gente vai passar pelo processo de extração, tá? Onde pode ser tanto a prensagem mecânica como a extração com solventes, que a gente vai estudar cada um deles com mais detalhes, pegando alguns fluxogramas. Esse daqui, que é a prensagem mecânica, ela já foi utilizada para óleo de soja. A Granol, quando eu fiz visita para ela há uns 4 anos atrás, eles faziam antes uma prensagem mecânica, tirava o óleo, que era o primeiro óleo, e em seguida o material que permanecia, que é a torta, eles faziam extração a solvente. Então eles faziam um processo misto, que era metade pressagem mecânica, outra metade extração a solvente. Hoje, eu imagino que já é feito apenas a extração a solvente. Não sei se na turma de vocês tem alguém lá da Granol de Porto Nacional. Eu imagino que a turma lá do Polo de Porto Nacional tem uma pessoa que trabalha lá. Ela vai poder até dizer um pouquinho mais para nós sobre isso. Tá? Mas é possível você ter tanto uma extração mecânica, a extração mista ou a extração por solvente. Nesse caso aqui, nesse desenho desse maquinário, olha, a soja, ela entra por aqui, o grão de soja, vem para uma rosca sem fim, é igual quando você coloca aqueles moedor de carne, aquela rosca sem fim que você gira ela, então ela vai girando, e aqui ela vai ser pressionada. No que é pressionada, você separa o óleo e a torta. Então, pessoal, olha, não, faltam uns minutinhos ainda. Então, um pouquinho aqui. Os dois métodos, tanto a prensagem como a extração, elas podem ser empregados, individualizados ou método combinado. A extração por solvente está adquirindo importância em quase todas as fábricas, porque é um processo que sai muito mais barato. E para sementes com alto teor de óleos, como caroço de algodão, sementes de açafrão, utiliza-se a prensagem e a extração de forma subsequente. Tá? E aqui, ó, eu até pergunto para vocês, mas por que a gente faz a extração, o óleo comestível principal é o óleo de soja? Se a gente tem tantas outras sementes que também produzem óleo. Mas porque o óleo de soja, e ele não tem o maior teor de óleo. Ele tem até um dos menores, ele tem só em torno de 20% de óleo. Mas, contudo, a produção dele, mas principalmente a colheita do grão de soja é muito mais fácil. Imagina, por exemplo, outras matérias-primas, como dendê, como azeite de oliva, que você tem que ir lá e coletar os grãos ou o coco para você fazer a extração. Então, você tem um trabalho muito maior. Já a soja não, é muito prática, é muito rápido e muito mais barato. Então, por isso que o consumo de óleo de soja é disparado muito maior, porque o processamento dela, aliás, o plantio,
o tempo de maturação, a colheita da soja, ela é muito mais barata do que as outras matérias-primas. Embora a gente fale do pinhão manso, a gente fala de tantas outras fontes alternativas, a palma, que tem aqui no Tocantins, mas ainda assim o óleo de soja de longe é o mais produzido. Tá? Então, antes de falarmos sobre a extração, vamos fazer só uma pequena pausa, né? Agora são 3 horas, 5 minutinhos apenas, e a gente retorna. Professor, só uma pergunta antes do intervalo. Pode falar. O processo para fabricação do óleo de girassol, esses óleos que eles vendem no mercado, que são mais caros do que o de soja, é o mesmo? Olha, você tem possibilidades, tá? Por exemplo, o óleo de algodão. Eu estava vendo um vídeo que o pessoal produziu óleo de algodão a partir da prensagem. Então, o que vai acontecer é que esses produtos, eles são obtidos por extração a solvente ou por prensagem, ou método, ou dos dois métodos. Então, sempre é dessa forma. Agora, alguns vão preferir um do que o outro. Tá? Então, por exemplo, o algodão é feito a prensagem, o azeite de oliva é feito prensagem, a soja é feito extração com solvente. Se eu não me engano, esse vídeo que eu vi do algodão, ele faz uma prensagem primeiro e depois extração a solvente. Eu acho que ele fez os dois, tá? Então, o que pode acontecer é que pode ser feito um ou outro, ou os dois juntos. Mas é sempre esses. Ou é prensagem, ou é extração a solvente, ou os dois. Então, esse negócio de dizer que de soja, de milho, tipo assim, que eles falam que o de milho é mais saudável, né? Esses outros óleos. Não é. Eles é a mesma coisa que o de soja. Pois é, na verdade é que depende do tipo, o produto que é o óleo obtido. O processamento é o mesmo, mas o óleo ele pode ter mais insaturações ou menos insaturações. Então, quando a gente fala de qualidade, está muito no sentido desse componente, que é o ácido graxo que está ligado ao triacilglicerídeo. Eu vou mostrar a figura do ácido graxo. É a composição do produto, tá? Ah, E ok. não o processamento. Então, sim, tem óleos que têm qualidade bem superior mesmo, tá? Em função da matéria-prima. Então, por exemplo, o óleo de milho, né? E tem outros óleos que são mais caros, mas porque realmente são mais saudáveis. Tá, ok. Obrigada. Então, vamos ao intervalo e daqui um pouquinho a gente retorna. Então tá, professor, qualquer coisa, avisa o pessoal que eu tô aqui, tá? No suporte, tá bom? Eu tô gostando da aula também, tô aprendendo aí bastante. Beleza, André. Bacana. Então, veja, ó, tem o André aí, qualquer coisa, precisando, tem ele aí para nos ajudar.
Pessoal, já estão de volta? Já foram no banheiro? Eu estou de volta. Bacana. Pra gente retornar, né, galera? Então, bacana, ó, nós temos aí 9 pessoas. Isso é muito bom. E qualquer problema que tiverem com a internet, qualquer dificuldade, tá? O André tá aí para ajudar e apoiar a gente. Então, vamos retornar. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador novamente. Então, como eu tinha falado anteriormente, qualquer dúvida vocês podem interromper. Nós fizemos nossa pausa agora 3 horas. Quando for 4 horas, tá? A gente faz a nossa próxima pausa. Então, extração com solvente orgânico. Então, a extração com solvente orgânico, ele é um processo mais utilizado para a produção do óleo comestível de soja, e a tendência é que os produtos realmente, os óleos em geral, sejam produzidos a partir da extração, porque é um processo muito mais barato e que tem uma eficiência muito maior. Mas existem as particularidades entre os processos, tá? E quando a gente fala de extração, por exemplo, com prensagem ou extração com hexano, da mesma forma quando a gente fala sobre o açúcar refinado faz mal, eu comento na aula lá, que eu postei para vocês. Ele faz mal ou não faz mal? Do que o açúcar mascavo, por exemplo. É uma questão bem complexa, porque o açúcar refinado, ele passa por um processo de refinamento utilizando enxofre. Eles pegam o enxofre, queimam e produz o sulfito. Então, o caldo, ele é adicionado ao sulfito, formando caldo sulfitado. Então, por isso o pessoal fala muito mal do açúcar refinado. Aqui também, quando a gente fala da utilização do solvente, a gente vai utilizar o hexano. Tá? E como grande parte dos solventes, né, ele no organismo ele pode ter uma ação inadequada. Mas, contudo, a chance de ter solvente como resíduo no processo de extração de óleo, a meu ponto de vista, é ínfimo, né? É claro que existe toda uma disputa, né, entre áreas, cada um tem as suas opiniões, né, quando fala que todo alimento que é processado, ele faz mal, porque adiciona-se compostos químicos e tudo mais. Mas agora, avaliando quimicamente, vocês vão perceber que a gente vai utilizar o solvente, mas mais à frente tem a etapa de recuperação do solvente. Praticamente todo solvente utilizado é recuperado. E, além disso, na etapa de refino do óleo, após a extração, ele é condicionado com vácuo, ele é aquecido para retirar água. Então, se passar resíduo de solvente nessa etapa de refino, esse solvente com certeza é retirado. Então, por isso que, às vezes, a gente tem uma visão muito apaixonada, né, quando a gente fala de indústrias e de produtos industrializados, tá? Então, falando nesse sentido de resíduo. Agora, que o corante, o conservante, existem evidências que eles trazem consequências para o nosso organismo, isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Por exemplo, o edulcorantes, né, que são os adoçantes, só porque são pesquisas muito difíceis de ser realizadas. Por exemplo, quando a gente fala dos cânceres que existem hoje, muitos falam que é devido aos produtos industrializados, devido ao corante, conservante. Pode ser? Sim, pode ser.
Mas, além disso, também tem o estresse da vida urbana, que pode contribuir bastante. Existem diversos outros fatores, né? Hoje já questiona até o uso de cosmético, que também pode ter ação cancerígena, e o pessoal naturalista não consome nada industrializado, nem cosmético, né? Produz o próprio sabonete, o próprio desodorante. Mas são questões que a gente tem que realmente refletir e avaliar até que ponto que isso pode gerar um resíduo que realmente comprometa, né? Mas no caso do hexano, não, ele, nessas próximas etapas, conforme eu vou apresentar para vocês vão ver que é pouquíssimo provável que tenha algum resíduo, até mesmo porque tem uma etapa de desodorização, que a gente vai levar a temperatura, acho que é dos 240 graus Celsius. A temperatura de ebulição de solventes, em geral, é 70 graus. E, além de 240, a gente faz um vácuo ainda, para retirar vários outros componentes. Então, resíduos de hexano é quase improvável. É improvável, quase impossível, tá? Segundo a minha opinião, né? Então, a extração a solvente, o solvente mais utilizado é o hexano. Tá? Então, o hexano ele vai envolver o material, promovendo a separação do óleo dessa matriz, que é a polpa da semente, essa parte interna da semente. E essa extração ela vai acontecer de duas formas diferentes. Ela acontece tanto por dissolução, quanto por difusão. A dissolução é quando esse óleo que está na superfície desse material, que eu vou mostrar mais à frente, que ele é triturado, depois ele passa por um rolo que vai ser prensado e forma os flocos, é igual quando a gente compra aveia em flocos finos, só que um pouquinho maior. Então ele é prensado com uma espessura de poucos milímetros. Então esse óleo que está na superfície, o solvente entra em contato, solubiliza. Então, você tem um processo de dissolução, e, além disso, o solvente, ele penetra no material. Aí, nós vamos ter uma extração por difusão, ele vai difundir por dentro da matriz, e, assim, retira o óleo que está presente na parte interna. Então, a gente percebe, que eu vou mostrar os números mais à frente, o quanto que a extração solvente, ela é bem superior à extração por prensagem hidráulica. A dissolução é rápida e fácil, porque é o óleo que está na superfície. Então, rapidamente, o óleo da superfície já migra para o solvente. A difusão é mais demorada, porque o solvente ele tem que penetrar o material, e quando ele penetra, ele vai encharcando, ele vai inundando, ele vai penetrando o material, aí depois ele retira o óleo que está lá dentro. Então, para você extrair por difusão, vai demorar um pouquinho mais que aquele óleo que está lá na parte interna do grão. Tá? No caso dos flocos, né? É parecido com a aveia em flocos finos. A destilação da micela, então, depois que o óleo misturou com o solvente, aí você separa, você tem a polpa, que está sem óleo, e você tem a micela, que é a mistura solvente e óleo. Ele vai para uma destilação, nessa destilação de 70 a 90 graus, você separa o óleo do solvente. O solvente volta para o processo, e esse óleo é chamado de óleo bruto, ele vai para o refino, para a gente produzir o óleo comestível, porque esse óleo bruto ele tem uma cor muito forte, um odor muito forte, não é viável o seu uso para consumo. Em seguida, ele passa para o equipamento, né, que é um dessolventizador. Esse dessolventizador ele vai retirar esse solvente, vai promover uma dessolventização, tira o solvente presente nessa torta que sobra, e a torta, ela é seca, ela vai passar nesse equipamento, ele vai secar, e é comercializado como o farelo, tá? Eu vou discutir isso também lá no fluxograma, daqui um pouquinho, tá? Então, só as condições de uso. Então, o solvente, ele é quase que completamente eliminado nesses dois primeiros estágios do equipamento, devido à alta temperatura, com uma simultânea umidificação pela adição de vapor, tá? Que vai ser em torno de 18% a 20%. Nos estágios seguintes, o farelo é tostado, igual a gente tosta farinha, a fim de reduzir o teor de umidade e garantir que não tenha também solvente
nesse farelo que vai ser comercializado, seja para alimento humano ou alimento animal. A maior parte é usado para alimento animal. Porque o mercado para alimento humano é muito pequeno, mas hoje encontra. Se você for em qualquer supermercado, tem lá proteína de soja, né? Que é esse material. Tá? Só que esse material, que é o farelo, eles vão condicionar ele e aí vai texturizar ele, né? Para ficar com esse aspecto parecido com a carne, que a gente chama de carne de soja. E o tempo de permanência do farelo no tostador é cerca de 1 hora a uma temperatura de 85 a 115 graus Celsius. Então, o solvente, com certeza, por um tempo tão longo como esse, vai evaporar. Vai ser retirado e vai ser recuperado, conforme eu vou mostrar para vocês. Então, a recuperação do solvente, a dessolventização da micela, ou seja, quando a gente aquece a micela, separa o solvente do óleo, e também do farelo, remove praticamente todo o solvente. E quando eu fui na Brejeiro, lá em Anápolis, eles falaram que o percentual de reciclo do hexano é de 99,98%. Eu não sei se esse dado é verdadeiro, mas se for verdadeiro, gente, recupera praticamente tudo. A perda é mínima, mínima, mínima. A solubilização do hexano na água proveniente do vapor direto usado durante a dessolventização e tostagem é mínima, porque eles não são compatíveis, né? A água é polar, hexano é apolar. A principal causa da perda de solvente é, portanto, a mistura incondensável entre vapores e ar. Então, o que vai acontecer é o que quando a gente estuda lá em mistura azeotrópica, quando você tem dois solventes, dois componentes que se misturam e formam a mistura dele se comporta de forma totalmente diferente. Então, quando você faz essa separação, a perda mínima que tem de hexano é quando esse vapor arrasta o hexano, embora eles sejam immiscíveis, mas ocorre esse arrastamento. É só assim para ter a perda de solvente, que é muito, muito, muito pequena. A recuperação do solvente contido nessa mistura é efetuada com o emprego de compressores de frio, ou seja, você vai comprimir e reduzir a temperatura, assim você consegue condensar o vapor desse solvente. Nas instalações mais modernas, pode-se utilizar também colunas de absorção com óleo mineral. Você adiciona o óleo mineral na coluna, passa esse vapor, que tem vapor de água, com o hexano junto. Como o hexano ele é apolar junto com o óleo que é apolar, o óleo mineral atrai ele, depois você pega e destila o óleo mineral e recupera o hexano. Aí não joga ele para a atmosfera, não gera um problema ambiental e você consegue reciclar uma maior parte possível dele. Tá? Então, esse daqui é o fluxograma geral. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui o tamanho do meu mouse, vou colocar ele também com uma outra cor, porque aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Só um momento. Então, de outra cor. Vou deixar ele azul mesmo. Ele não aumentou o tamanho, mas ele ficou azul, pelo menos ficou melhor para vocês verem. Então, vamos seguir aqui o fluxograma, bastante atenção. Quem tiver com celular, às vezes vai ficar pequeno. Quem tiver computador vai conseguir visualizar mais, tá? Mas com o celular, se estiver pequeno, só você virar ele, deixar ele na horizontal, porque aí a imagem fica maior, fica melhor para vocês verem. Então, seguindo aqui, esse aqui é o fluxograma, tá? Tem um livro que é Indústria dos Processos Químicos, é o livro base dessa disciplina, tá? Depois eu posso até postar ele para vocês, postar a bibliografia. O livro,
a gente tem a questão dos direitos autorais, né? Mas na internet você consegue só os primeiros capítulos do livro, não encontra ele inteiro. Eu não encontrei, talvez vocês encontrem, tá? Mas ele pode ser adquirido, ok? Então, esse livro, esse material é desse livro. Então, os grãos que vêm lá do silo, passa pela balança, os grãos de soja, passa pelo moinho, onde vão quebrar esses grãos, e quando quebra eles, vai só trincar eles. Você consegue fazer a separação da casca da polpa do grão de soja. Esse material passa aqui pelo calefator, onde ele vai ser aquecido, com vapor vai hidratar, ele vai inchar, entre aspas. Então, esse hidratar é aumentar o volume, entre aspas, é como se ele inchasse. Então, você aumenta a superfície de contato dele, e você vai fazer esse pequeno cozimento, passa pelo rolo. O rolo aqui, ó, ele não vai prensar o grão de forma a separar o óleo. O rolo, ele vai apenas amassar ele de forma que você forme flocos finos do material para facilitar a próxima etapa, que é o extrator. Então, ele vai subir aqui por uma correia, esses flocos, uma correia transportadora, e aqui vai cair nesse dispositivo, que é um dispositivo extrator. Esse aqui é um dos desenhos, tá? Então, tem vários desenhos diferentes. Quando eu fui na Granol, era diferente desse, tá? Mas o princípio é o mesmo. Então, esses flocos contendo muito óleo, o percentual de óleo de soja, se não me engano, é 20%. Eu vou falar dos percentuais de óleo quando eu for falar de biodiesel, daqui um pouquinho, quando a gente finalizar isso, tá? A gente compara eles. Então, esses flocos caem aqui, ó, nesses baldes, onde é adicionado solvente. Então, essa via aqui é do solvente. Quando ele vai descendo, ele vai empobrecendo, porque o líquido que cai aqui embaixo vai ser o óleo mais o solvente. E o material retido, aqui é um balde, e embaixo dele tem como se fosse uma tela. O líquido desce, mas o material sólido permanece. Esse sólido, ele vem nessa direção. E aqui, ó, o que vai acontecer? O solvente que vem aqui da recuperação, ele vem, vai ser bombeado e vai entrar aqui, ó, nesse sólido que tem pouco óleo, fazendo uma lavagem, ou seja, tirando o máximo de óleo possível. Esse solvente vai descer, né, o que está retirando o restinho de óleo. No que ele desce, ele é coletado aqui e é bombeado para lavar agora esse material aqui, ó, que está virgem, que é o primeiro que caiu, que tem maior concentração de óleo. Então, assim, a gente tem a vazão principal da mistura óleo e solvente, que é essa seta um pouquinho mais grossa. Então, vamos seguir essa seta que é a principal. Subindo aqui, ó, nós vamos para esse dispositivo, onde vai ser separado o óleo do solvente. Sendo, quando ele é aquecido, o solvente sobe, porque o solvente tem aí, solventes em geral, tem temperatura de ebulição em torno de 70 graus Celsius. Então, ele tem uma temperatura de ebulição menor, sobe. Aqui ele vai ser condensado e vai descer para esse tanque, onde vai ser separada a água dele, e aqui ele retorna novamente lá para o processo produtivo, como eu falei, tá? Ele circula completamente, mas o solvente tem várias saídas, essa é a saída principal. Aqui embaixo, o óleo tem temperatura de ebulição que é acima de 200 graus, então ele não vai ser volatilizado, e esse óleo chamado de óleo bruto, ele tem resíduo de hexano, mas em quantidade bem pequena. Ele é adicionado aqui nessa coluna de extração. Nessa coluna de extração, nós vamos perceber que esse líquido desce. Aqui nós vamos adicionar vapor de água. O vapor de água vai arrastar o resíduo de solvente que ainda tem. E aqui embaixo vai ter o óleo bruto. Vai cair aqui embaixo.
E esse resíduo que eu falei de vapor com solvente, vem aqui para cima, para esse condensador. Aqui nós vamos condensar ele, então, no que condensa, a água e o óleo são immiscíveis, eles se tornam líquidos, os dois, e vão descer aqui, ó, nessa tubulação. O que vem aqui também, vem para cá, ele condensa, desce, e além dessas duas vias, então tem essa mistura de água e hexano que vem dessa coluna extratora, encontra aqui, a água e hexano que vem da corrente principal também encontra aqui, e a água hexano que vem aqui do tostador também é direcionado para cá. E aqui vem todo o solvente recuperado nesse tanque de separação, onde a gente separa a água do solvente, o solvente vem para o tanque inferior e a água vai para a extração de tratamento de água. Agora, voltando aqui no meu sistema, ó, eu extraí o óleo, mas ficou a torta. Essa torta que tem solvente ainda, e principalmente a proteína, né, e a fibra presente, ela cai nesse dispositivo, e aqui vem para o equipamento de recuperação do solvente e tostagem da torta do farelo de soja. Então, aqui, ó, ele vem para o primeiro compartimento, onde é adicionado vapor vivo, vapor de água, que vai arrastar as moléculas ainda de solvente presente. Então, vapor de água mais solvente vem para esse dispositivo. Tá? E aqui em cima, ó, ele se une novamente àquela coluna que eu falei anteriormente. E aqui embaixo ele vai descendo até a temperatura aqui embaixo de 115 graus Celsius, permanece aí por 1 hora mais ou menos, e aqui é retirada a farinha torrada para secagem. Depois ele é arrefecido, arrefecimento significa resfriamento, então por isso que eu tenho um arrefecedor do carro, eu estou resfriando o carro. Na indústria a gente chama de sistema de resfriamento, de refrigeração, a gente chama de arrefecedores. E aqueles instrumentos de aquecimento, nós chamamos de calefatores, tá? Vocês vão ver que em algum momento eu vou usar esses termos. E aqui embaixo tem um balanço de energia e de massa. Por exemplo, o vapor de água, eu vou usar 18.000 quilogramas de vapor por hora. A potência requerida para funcionar essa planta, 1.200 quilowatts-hora. A água para resfriamento, 380 metros cúbicos. Mão de obra, 3 pessoas, hora. Perdas de solvente, 91 quilos por hora. Então, qual que é a quantidade total de solvente? Vamos procurar aqui, ó. Solvente. Nós temos um total aqui de 18 quilogramas de hexano circulando. Então, 18.000 quilogramas de hexano por hora circulando. E eu tenho uma perda de 91 quilogramas. Então, dá até para fazer a conta aqui, ó. Então, com certeza vai ser menos que 99%, tá? Aqui as quantidades, né? Os grãos de soja, eles vão entrar, ó, com 12% de umidade. Então, aqui tem as relações do nosso balanço de massa. Alguma pergunta com relação ao fluxograma? O tanque de hexano, ó, a vazão do hexano é 18.000 quilogramas por hora, mas a quantidade total de hexano, ó, 38.000 quilos de hexano. Então, é muito hexano que é utilizado. E veja, a perda é pouquíssima, né? Se a gente for avaliar por um processo desse, né? Então, esse sistema ele é totalmente isolado. Tá? Então, bora para frente. A extração a solvente, ela recupera até 98% do óleo. Gente, só tem 2% de perda. Olha aí que maravilha, né? Já a prensagem, o rendimento é 80% até 90%. Então, você tem muita perda na prensagem, além do consumo alto de energia. A farinha de soja extraída, ela tem 44% a 46%
de proteínas, o restante fibras. Então, por isso que é um alimento muito bom, né? Principalmente para gado leiteiro, né? Onde é comercializado. Então, as perdas de solventes, elas são minimizadas, né, através da condensação dos suspiros, como eu mostrei para vocês, e o óleo bruto, ele é estocado, pode ser vendido, por exemplo, ração animal, eles usam o óleo de soja sem ser refinado, tá? E pode ser utilizado para outras finalidades. E o refino é para produzir óleo comestíveis para fins humanos. A farinha é torrada, seca e passa por uma peneira de 10 a 12 mechas. Então, agora a gente vai vir para a parte mais importante, que é o refino de óleo de soja, que é a parte mais complexa. Então, o refino dos óleos brutos, né, que é o óleo obtido lá na etapa de extração, ele tem como finalidade retirar componentes que dão sabor, odor, que são inadequados no óleo de soja. Então, o refino vai promover uma quebra da acidez, porque a gente vai retirar os ácidos graxos, porque é o ácido graxo que gera cor e odor, principalmente odor. Tá? Mas, além deles, a gente tem outras substâncias. Por exemplo, se a soja ela não tiver madura e ela tiver muito verde, ela vai gerar muita clorofila. Então, você tem o pigmento verde da clorofila do grão que tem que ser retirado, que gera um problema. E reduzir odores. Você tem vários outros componentes que geram odores. Mas, dentre eles, tem o tocoferol. Tá? Que ele é ruim por gerar odor, mas a indústria adora ele, porque ele aqui ó, é um dos compostos mais caros, que ele é rico em vitamina E. Então, o pessoal que usa cosméticos, né, anti-idade, anti-sinais, eles têm vitamina E. Então, essa vitamina E é retirada aqui, ó, nesse processo que retira os odores do óleo, que eu vou falar daqui um pouquinho, a gente vai estudar cada um deles individualmente, tá? Então, nós podemos conceituar a refinação como conjunto de processos que visam transformar os óleos brutos em óleos comestíveis. Vai melhorar a aparência, reduzir o odor, reduzir a cor e, principalmente, o sabor do óleo bruto. O óleo de algodão mesmo, quando ele é extraído bruto, ele é escuro, quase preto. Muito, muito escuro, tá? E o de soja, ele é bem avermelhado, um vermelho meio castanho. Então, quando a gente refina, ele já fica bem clarinho. Então, a refinação, ela vai eliminar substâncias coloidais, proteínas, fosfatídeos, ácidos graxos livres e os sais que são presentes, substâncias coloridas, substâncias voláteis, substâncias inorgânicas, acetais, polímeros. Então, todos esses componentes são impurezas, porque eu quero apenas o triacilglicerídeo, tá? Quando eu vou falar de biodiesel, eu vou mostrar a molécula de triacilglicerídeo, eu vou ter que mostrar a reação para vocês de transesterificação para produzir o biodiesel, tá? Então, daqui um pouquinho. A refinação, ela vai dividir em 4 etapas. Nós vamos fazer uma etapa de degomagem, neutralização, branqueamento e desodorização. Então, ela comporta essas 4. A gente vai estudar elas individualmente. A degomagem, deixa eu só verificar, ver se tem alguma pergunta. Tá ótimo. Então, a degomagem é a primeira etapa e ela vai retirar fosfatídeos. E, dentre eles, a gente tem a lecitina de soja. Se vocês olharem o rótulo dos alimentos, especialmente das bolachas, você vai ver lá, lecitina de soja. Ele está lá como emulsificante. Então, para fazer recheio de bolacha, balinhas, em geral, utiliza a lecitina de soja. Na verdade, é muito comum na maioria dos alimentos industrializados. Dê uma olhada ali, quando vocês forem ao supermercado. Ele é um emulsificante, ele evita que separa fases. Então, ele é retirado nessa primeira etapa do processo. Então, ele não é interessante. Então, a gente retira ele, é o que a gente chama de goma, por isso que o nome degomagem. Existem 2 processos
para retirar essa goma. Tem um processo utilizando apenas água e tem um processo utilizando água e ácido, que a gente chama de degomagem ácida. Tem prós e contras, né? Então, a degomagem com água apenas consiste na adição de 1 a 3% de água ao óleo bruto, aquele óleo lá do processo de extração, aquecido de 60 a 70 graus Celsius, sob agitação constante, durante 30 a 20 minutos. O precipitado formado é removido por centrifugação, ou seja, essas gomas em contato com água, ela hidrata. No que ela hidrata, ela separa a fase, ela precipita. Aí nós vamos adicionar em uma centrífuga, igual do laboratório, só que em escala industrial, separa de 5.000 a 6.000 rotações por minuto, você separa esse componente que é a goma. Os fosfatídeos e as substâncias coloidais chamadas gomas, na presença de água, são facilmente hidratáveis, e é o que acontece, facilitando a sua remoção. Então, aqui a gente tem um esqueminha, ó, eu vou pegar o meu óleo bruto, passo ele em um trocador de calor, aquecendo ele, então eu passo o vapor de um lado, o óleo do outro, aqueço esse óleo, adiciono água, 1 a 3%, vem para um tanque agitador, vai hidratar esse componente que separa a fase, a centrífuga, ela separa a goma, que vai ser seca e comercializada como lecitina de soja, enquanto que o óleo degomado vem para um trocador de calor, onde é aquecido e é feito vácuo. Então, por isso que eu falei para vocês que ter resíduo hexano é quase impossível, porque a gente tem várias etapas com aquecimento e com vácuo. Então, se tivesse resíduo de solvente aqui, ó, que passasse, nessa etapa que ele sairia. Tá? E você tem o óleo degomado. Então, essa é a primeira etapa com água. Mas se eu quiser fazer a etapa agora com outros processos, com ácido, a gente vai ver que vai complicar um pouquinho mais, porque essa goma com água, ela tem dois fatores positivos. O primeiro é que a goma obtida contém 50% de sódio e umidade e elas serão secas a vácuo, a uma temperatura de 70 a 80 graus Celsius, e ela não tem ácido, então você não vai precisar de neutralizar. Você já separou, secou, comercializou. Ela é muito melhor, onde essa lecitina comercial ela tem cerca de 60% de fosfatídeos, 38% de óleo e 2% de umidade. Então, é comercializado e muito utilizado nas indústrias. Contudo, se você fizer uma degomagem com ácido, nós vamos usar 0,1 a 0,4% de ácido fosfórico, que é um ácido utilizado na indústria alimentícia, por exemplo. Esse aqui é o ácido que está presente na Coca-Cola. Então, numa concentração de 85%, que é misturado com óleo bruto a temperatura de 65 graus Celsius. Em seguida, é adicionado terra de atomácea para ajudar a separação. Então, da mesma forma, nós temos aqui o óleo cru, passa um trocador de calor, é aquecido, adicionamos o ácido diluído, mais a água na mesma proporção, agita e você vai ter a retirada da goma e o óleo degomado com resíduo ácido. O bom é que essa degomagem ela vai remover 70% a 80% dos fosfatídeos presentes no óleo bruto, já que a degomagem ácida remove 90% das gomas, porém a lecitina é impura. Então você tem uma eficiência maior, você retira mais fosfatídeos, contudo, a lecitina final é impura e você vai precisar de neutralizar ela para poder comercializar. Então, essa é a primeira etapa, degomagem. Depois que nós degomamos, nós vamos fazer agora uma neutralização no óleo comestível. Nós vamos adicionar uma solução aquosa de hidróxido de sódio ou carbonato de sódio. Essas duas bases, uma ou outra, vão neutralizar quem? Os ácidos graxos. Então, lembra que um ácido graxo ele tem um ácido carboxílico no final. Eu adiciono uma base e vai formar o quê? Um sal de ácido carboxílico. Eu tinha um ácido mais uma base, eu neutralizo. Então, estou promovendo uma neutralização desse óleo.
Assim, você consegue separar esses ácidos graxos, lembrando que é eles que dão a cor e o sabor muito intenso para o óleo de soja, tá? Para os óleos em geral. Então, nesse caso, eu adiciono essa base, neutralizo, ele vai ser separado. Aqui tem uma tabelinha que nos informa as proporções que são utilizadas. Por exemplo, se eu tenho um teor baixo de ácidos graxos livres no meu óleo, eu vou usar uma solução menos concentrada e faço a separação. Agora, se o teor for acima de 3%, eu vou ter que usar uma concentração maior. Mas, devido à concentração ser muito alta, a temperatura tem que ser menor para mim evitar reações de hidrólise, de quebra no meu óleo. Após a neutralização, e ela é feita da seguinte forma: você coleta a amostra do óleo, leva no laboratório, faz a análise, determina a acidez, faz as contas e determina quanto de base que eu tenho que adicionar para neutralizar. Então, esse óleo ele é lavado de 4 vezes com porções de 10% a 20% de água fervente. Então, após a neutralização, ele é lavado. Tá? E por que ele é lavado? Para retirar o sal de ácido graxo. Sal de ácido graxo nada mais é que sabão. Por isso que a gente pega o óleo queimado, né, o óleo velho, mistura com uma base para fazer sabão. É isso daqui, ó. O que a gente está retirando aqui da etapa de neutralização é o sabão. Então, a solução de hidróxido de sódio é aquecida ao óleo após seu aquecimento a temperatura de 65 a 90 graus Celsius. O óleo neutralizado é submetido a 1 ou 2 lavagens. Então, depois que você neutraliza, você vai lavar esse óleo com água e separado por centrífuga, para retirar os resíduos de sabão que tem presentes nele. Então, vamos olhar aqui o meu sistema. Ó. Eu vou pegar o óleo degomado, vou adicionar a base, neutralizo. Depois que neutralizo, eu centrifugo, retiro a borra, que é o sabão formado, que é o ácido graxo ligado com a base, formando esse sal de ácido graxo, que é o sabão. Tá? E quando a gente faz, esses procedimentos no laboratório, a gente vê realmente que forma o sabão. E em seguida, esse óleo vai para a lavagem, onde vai adicionar a água, mais ou menos 10% do volume, aquece a 95 graus Celsius, centrifuga, tira a água e sabão e vem o óleo. Pode ser feito 1, 2 lavagens, depois que lavou, aí o óleo vai para a secagem, porque vai ter muita água ainda. E a secagem é feita como? Utilizando um vácuo, e assim você tira moléculas de água que ainda estão presentes. E nós vamos partir agora para a próxima etapa, tá? Que, aliás, antes da próxima etapa, a gente falar um pouquinho do rendimento. Nessa etapa, existe uma perda muito, pode acontecer uma perda grande de óleo, que é nessa centrifugação. A centrifugação, se ela não estiver muito bem controlada, está muito sabão junto. Então, tem que ser muito bem controlado. Então, as perdas resultantes da neutralização devido ao arraste do óleo pela borra, o hidróxido de sódio, ele vai quebrar o óleo e vai liberar ácido graxo, e assim você vai perder em termos de rendimento. Então, são os 2 fatores que têm que ser observados. Rendimento e neutralização, então nós fazemos as contas, né, entre a quantidade de óleo presente. Uma neutralização boa tem que ser 99% e 1% só de perda, só 1%. Senão você vai ter, vai ser ruim, né, para o próprio industrial. Então, tem que se tomar muito cuidado. Então, os consumidores exigem óleos que sejam incolores. Então, nós fizemos nós fizemos degomagem, depois neutralização, agora branqueamento. Então, a gente vai pegar esse óleo neutro proveniente da etapa anterior e nós vamos fazer o branqueamento nele.
Então, para branquear ele, nós vamos adicionar terras clarificantes, como a terra de atomácia, que é um material inorgânico que vai absorver as sujidades e depois te passa por um filtro. A ação das terras clarificantes é mais eficiente em meio anidro, sem água. Por isso que o óleo, quando sai lá da etapa anterior, ele tem que ser seco. Então, o óleo seco, ele vai ser aquecido a 80 a 90 graus com vácuo por 30 minutos para garantir que não tenha água, para você melhorar a eficiência dessas terras diatomáceas. Então, em seguida, o óleo é resfriado depois que ele foi seco a 60 a 70 graus e vai ser filtrado em prensa para retirar o resíduo, né? Então, a gente tem aqui o óleo neutro, vem aqui para secagem, aqueço ele, coloco um vácuo, tem o óleo neutro seco, adiciono argila, uma terra de atomácia, deixo ele agitando, ele vai absorver os componentes que estão presentes, as impurezas, como pigmentos, acidez. A acidez que não foi completa na etapa anterior, ele sai aqui. O resíduo de sabão que ainda tem no meu sistema, ele é retirado aqui também, peróxido, alderídos, fósforo e metais pesados. Então, a gente retira tudo nessa etapa. Tá? E aqui, depois que ele é filtrado, nós temos o óleo branqueado. Mas, além dele passar por essa etapa, ele também tem que passar por uma etapa de desodorização, para retirar os componentes que geram odor no óleo. Aí nós vamos pegar esse óleo, né, e colocar ele com um alto vácuo bem alto, aquecer e retirar os componentes que geram odor. É aqui que a gente retira o tocoferol, que é a vitamina E, que é muito, muito, muito mais caro que o óleo. Então, você pode fazer uma desodorização descontínua, contínua ou semi-contínua. Então, o desodorizador descontínuo é um tacho, né, um tanque grande, vertical, com capacidade de 6.000 a 15.000 litros de óleo, munido de uma serpentina que passa o vapor indireto, e assim você vai estar promovendo o aquecimento do material. Ele é aquecido a temperatura de 240 a 260, mais que isso você vai ter perda, então não pode ser, tem que ser nesse limite, menos você não consegue retirar os resíduos. O tempo de desodorização é de 1 hora, 1h30, até 2h30 no máximo, isso vai depender do protocolo da indústria. Depois que você aqueceu e fez o vácuo, agora é hora de resfriar e você condiciona ele em tanques de alumínio ou aço inoxidável para não ter corrosão nem contaminação, e para evitar que o oxigênio degrade o produto, é adicionado nitrogênio como gás inerte, para evitar reações, até que esse material seja envasado em embalagens de 1 litro, de 5 litros, de 25 litros, de 50 litros, de acordo com a logística da empresa. Tá? E aí você vai ter o óleo comestível, depois que passou pela degomagem, depois da degomagem, neutralização, depois da neutralização, branqueamento e depois desodorização. A borra retirada lá na etapa de neutralização, ela é sabão. Então, ela pode ser aproveitada para indústrias de produtos de limpeza, tá? Para obter esses ácidos graxos. Não vou entrar muito em detalhe aqui para a gente poder agilizar, tá? Porque aí a gente vai finalizar isso daqui e já vamos passar para o próximo, que é biodiesel. Então, o aproveitamento da borra, ele vai falar que você pode pegar essa borra, mandar para a indústria, para produção de sabão, ou você pode pegar essa borra, colocar um ácido sulfúrico, recuperar o ácido graxo e vender o ácido graxo, tá? Então, são várias as possibilidades. Aqui é um fluxograma completo, só para a gente ter uma visão, né, para a gente finalizar essa parte de refino de óleo, aí eu vou dar o intervalo, a gente vai passar para biodiesel. Então, só para a gente finalizar essa etapa. Então, nós vamos ter aqui o óleo bruto. Esse óleo bruto, ele vem aqui, passa por um misturador,
Lixívia é, é, é um termo, tá? Neutralizo, centrifugo o óleo e retiro a borra, que é o sabão, que pode ser utilizado para produção de sabão. Em seguida, eu adiciono água, venho para um misturador e faço uma lavagem com essa água e retiro a água com o sabão. E o óleo lavado vem para o próximo tanque, que é um tanque de clarificação. Aí, nessa etapa de clarificação, vou colocar a terra de alvejamento, como argila, terras infusórias em geral. Esse material poroso vai tirar esses contaminantes presentes e ele vem para o próximo equipamento, que é um secador a vácuo, tá? Onde eu faço um vácuo, secar o óleo, passo por um filtro prensa, onde eu vou retirar essa borra, né, dessa terra de alvejamento com as impurezas, vem para um tanque de armazenamento e em seguida ele vem para um outro equipamento, onde eu adiciono o catalisador, por exemplo, nesse catalisador aqui, ó, é hidrogênio, e aqui eu vou ter colunas de hidrogenação, tá? Essa hidrogenação é para mim produzir, por exemplo, a margarina. Então, o que é a margarina? É o óleo de soja, que tem duplas ligações, eu adiciono hidrogênio quebra a dupla ligação e ele vai ficar saturado. Se ele satura, ele se torna uma gordura, ele sai da sua condição de óleo e passa a ser gordura. Então, a gente obtém aqui, por exemplo, a margarina ou a gordura vegetal, gordura hidrogenada. Por que a gente chama de gordura hidrogenada? Porque a gente adiciona hidrogênio. Quando adiciona hidrogênio, a gente tira a dupla ligação. Passa aqui por um filtro para tirar o catalisador que foi adicionado. Vem uma etapa de desodorização, onde a gente vai retirar os resíduos que ainda estão presentes. Quem vai retirar isso vai ser o vapor adicionado. Passa para o congelador e aqui a gente vai resfriar esse material e aqui a gente produz a margarina, tá? Que é bastante utilizado nas indústrias alimentícias em geral, que a gente chama de óleo hidrogenado. Então, a gente passou pela etapa de refino, clarificação, hidrogenação, desodorização. Okay? Então, esse é o fluxograma que tem nesse livro de vocês. As indústrias que eu visitei, não é feita hidrogenação. Apenas pega-se o óleo, faz o refino, faz a degomagem, refino, desodorização, clarificação e comercializa. Tudo bem, pessoal? Ó, então, finalizamos exatamente como planejado. Então, nós vamos agora fazer um outro intervalo de 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aqui agora, tá? Pode ativar o áudio, e eu vou responder as perguntas, depois a gente faz um intervalo e vamos partir para biodiesel. E, professor, no caso... Como podemos trabalhar essa parte de produção de óleos ou alguma coisa para na sala de aula, no estágio? Tem alguma... No caso, como que a gente poderia trabalhar essa parte de... O interessante... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Travou um pouco, mas está agora. Pessoal, como é que está aí o áudio? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Cortada, né? Ah, não, então tá bom. Tá. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, isso aqui é uma estratégia que a gente pode, tanto vocês trabalharem em indústria, mas vocês podem também enquanto professores. Quando eu vim para o UFT, eu desenvolvi um projeto de extensão que era levar a ciência para alunos do ensino médio. Então, eu peguei uma escola, que eu acho que é Costa e Silva, se não me engano, aqui de Gurupi, é aquela que fica ali perto da BR, aquela de 3 andares, perto ali da Fiat. Eu não lembro o nome dela, mas é aquela escola. Aí eu fui com alunos, a gente fez um projeto de extensão, Arizinho. Aí nós fizemos o quê? Produção de biodiesel.
Então, a gente levou a produção do biodiesel para falar o quê? Da tecnologia, para falar do Tocantins, para falar da soja, né? Então, o que nós fizemos? A gente levou o óleo de soja e falamos também da reutilização de óleo de fritura. Os alunos levaram o óleo de fritura, nós pegamos ele e fizemos uma reação de transesterificação. Nós adicionamos o metanol, isso lá na sala de aula, porque como eram muitos alunos, a gente arrumar ônibus, levar eles para o UFT, para ter aula no laboratório lá, era muito complicado, então a gente fez em sala de aula. Tá? Aí nós fizemos, eu com os alunos, né, a gente equipado em escala piloto no Erlenmeyer, fizemos o biodiesel com o óleo de soja e com o óleo queimado, né, de fritura, e mostramos para eles a diferença. Aí no final nós pegamos o biodiesel, colocamos uma placa PET com algodão e colocou fogo, mostrando, né, das potencialidades do Tocantins. Porque quando a gente fala da soja, é claro que a gente não vai fechar os olhos com os pontos negativos, né? A gente já pensa, mas a soja vem monocultura, perda de fertilidade do solo, está acabando com o Tocantins, está desmatando, tá tudo bem. Né, são assuntos que têm que ser trabalhados, sim. Mas, além disso, também está vindo enquanto desenvolvendo o Estado, estabelece a indústria, a partir dela que vai gerar alimento, vai levar emprego para muitas pessoas, e é uma produção muito forte aqui no Tocantins. Então, tem todo o contexto, né? E o interessante é trazer esse debate para a gente não ter uma visão muito apaixonada de forma ambiental, mas também não ter uma visão muito apaixonada para o lado econômico também, né? A gente precisa de ter um meio termo entre os dois. Aí a gente promovia esse debate, tá? E olha, teve resultados muito, muito interessantes, foi bem bacana o projeto. Então, é uma forma, por exemplo. Aí, nesse caso, você poderia falar um pouco do refino, né, como foi feito, e dar um foco mais no biodiesel, que é o trabalho que foi feito. Mas você poderia também falar um pouquinho também dessa questão do biodiesel, do refino do óleo também. É uma possibilidade, aí vai aí a criatividade. Mais alguma pergunta? Tudo bem, Aniel? Mais alguma questão? Tá ok, obrigado, senhor. O senhor teria esse projeto para disponibilizar para nós? Algum modelo? Olha, eu tenho que procurar, porque o meu computador antigo, ele deu pau. Eu perdi muita coisa, mas eu posso procurar no e-mail, porque como o e-mail fica registrado, e eu acho que eu tenho ele sim. Aí, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou procurar ele, eu não vou garantir que eu vou achar, mas tem grande chance de achar sim. Eu vou colocar lá no grupo de você, lá no tópico, que eu coloquei aula online, que eu coloquei os slides. Aliás, no tópico aula online, eu vou anexar ele lá embaixo. Que aí todo mundo utiliza ele, quem tiver interesse, né? Mas lembrando que se vocês forem aplicar esse projeto em sala de aula, vocês podem se embasar ele, mas não pode fazer igualzinho, tá? É claro que eu, enquanto professor, jamais eu vou entrar com processo, reclamar de forma nenhuma. Mas, em termos de produção científica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você faz um trabalho igual de um projeto que você pegou na internet, isso é plágio, né? Então, por isso a gente só tem que tomar mais cuidado, tá? Então, eu, de qualquer forma aqui, de antemão, né, está até gravado, eu autorizo vocês a usarem ele, mas aí o que acontece? Tem a introdução, tem todo o material, aí vocês só não podem fazer igualzinho, né? Porque senão, eu não sei se ele está disponível na rede, às vezes até ele está na rede. E se você pegar esse projeto e colocar no seu colégio, aí depois alguém vai ver, mas tem esse outro professor aqui, ó, que deu também, então foi cópia, né? Aí fica ruim para todo mundo, tá? Então, só nesse sentido. Se a gente coloca um projeto, a gente pode se basear nele, mas aí você pode criar o seu. E é ótimo, né? Eu acho que é interessante a gente fazer esse meio termo entre as questões ambientais, entre o aspecto econômico e o nível de desenvolvimento do nosso estado, né? Então é interessante, sim. Com certeza os alunos vão gostar bastante. Tudo bem? Então vamos fazer o intervalo novamente, 5 minutinhos. Vocês viram, né? 5 minutos professor, exatamente, não vamos demorar não, tá? Professor? Pode falar. Há alguma possibilidade de fazermos alguma visita a uma indústria? Eu sei que o momento talvez não é tão oportuno, mas... Olha, eu tinha tentado fazer a visita com o pessoal, com o fazendão aqui na época, né, que estava mais tranquilo.
É um pouquinho mais difícil agora, né? Aliás, ela é bem complicada, viu? Porque eu duvido que o pessoal possa abrir as portas para isso. Agora, o que acontece, se tiver alguém lá dentro, isso é mais fácil. Porque, na verdade, a visita vai depender ou do gerente de produção, ou do técnico de segurança do trabalho. Então, na verdade, é ele que vai convencer para ter ou não. Se a gente não conhece ninguém pede, o que eles vão falar assim? Ah, mas eu vou ter trabalho, que eu vou ter que isolar, vou ter que fazer isso, aquilo. Então, e tem um risco agora de contaminação, né, com a pandemia. Eu é que não vou ter dor de cabeça, porque eu não vou ganhar nada com isso. Então, acaba que é difícil conseguir. Agora, se conhecer alguém lá dentro, pode ajudar. Eu conheço lá em Anápolis. Eu posso ver se a gente consegue, talvez, aqui em Porto Nacional, não sei. Eu tinha tentado aqui no Fazendão, mas se alguém aqui conhecer alguém lá, é mais fácil a gente intermediar. E eu posso tentar, eu posso fazer ofício, e a gente marca, por exemplo, um sábado, né, um dia que vocês puderem, e nós vamos. Se alguém tivesse contato lá no Fazendão, a gente pode tentar sim, tá? Seria até interessante. Não, beleza. Seria muito interessante, mas eu não conheço ninguém. Mas sem contato, oi? Mas, ó, no Fazendão, eles não fazem o refino, acho que só fazem a degomagem, tá? Só extrai o óleo. Fica bem complicado. Pessoal, tudo bem? A internet parece que deu uma oscilada aqui, eu quero só saber se vocês estão me ouvindo, tá? Se der problema aqui na minha internet, vocês podem falar para mim pelo chat aqui, que aí eu vou lá para perto do modem, que eu estou num quarto que é um pouquinho mais distante, tá? Se precisar, vocês me falam que eu vou para lá para a gente finalizar. Mas antes disso, vamos fazer nosso pequeno intervalo. Aliás, só uma pergunta antes de a gente sair para o intervalo. Tá travando a internet? Tá tudo bem? A minha? Se tiver problema, eu vou lá para o lado do modem. Se não, vamos continuar aqui. Tá? Só responde aí, por favor. Começou a travar agora no final. Você explicou que no Fazendão não refina, a gente não entendeu. Quer dizer, eu, né? Ah, sim, eu percebi. Eu vi, deu um sinal aqui falando que a minha internet deu problema mesmo. Mas se continua travando, então eu vou fazer assim, vamos fazer um intervalo, tá? E eu vou lá para o lado do modem para a gente finalizar nossa aula, com biodiesel, tá bom? Então, 5 minutos de intervalo.